Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui é o engenheiro Fernando, instrutor e consultor do software Tecla. Nesse vídeo nós vamos mostrar uma melhoria, eu gostaria que você conhecesse uma melhoria do Tecla 2020. Essa nova versão que está disponível já, tanto na versão educacional também como na versão comercial. Então, essa dica de hoje é a respeito de modelagem. Então, essa ferramenta nova, esse recurso novo no Tecla, vai permitir com que você tenha mais produtividade na tua modelagem. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui bem simples uma coluna apenas num ponto da tela e uma viga também entre dois pontos da tela. Bom, e essa novidade diz respeito a gente trocar o ponto de inserção desses dois elementos. Então, se você já é um usuário do Tecla, você já sabe. Se você está começando agora no software, fica aí o teu conhecimento. Se a gente der um clique na peça, se nós selecionarmos, vão aparecer dois pontos, né? O Tecla chama esses pontos de alças. Então, aqui na viga também a gente vai ter um ponto e outro ponto. Esses pontos, ou alças, eles têm cores diferentes porque justamente a cor amarela representa o início da barra e a cor rosa representa o final da barra. Então, no caso da coluna, se nós clicarmos nela, você pode ver que tem a cor amarela embaixo e a cor rosa em cima. Já essa viga, a cor amarela está do lado esquerdo, porque eu lancei ela justamente desse ponto para esse segundo ponto aqui. Bom, entendido isso, entendido essas alças, outra coisa que a gente precisa saber é que essas alças elas ficam dentro de uma posição relativa ao perfil. No caso aqui da minha coluna, nós podemos ver que o ponto de inserção está exatamente no eixo, no ponto médio da nossa coluna. Já no caso da viga, o ponto de inserção foi considerado no ponto mais alto, né, na mesa superior aqui do meu perfil I. Bom, essas duas posições, né, esse ponto de inserção pode ser trocado, a posição dele, aqui do lado nas propriedades, na janela de propriedades, onde nós temos o item posição. Então aqui a gente tem posição vertical, rotação e horizontal. Vamos focar por enquanto em posição vertical e horizontal. Então, se eu vier aqui na minha coluna e eu quiser na vertical mudar de meio para baixo e modificar, perceba que o ponto de inserção da minha coluna já muda, vamos rotacionar aqui, ele já fica no lado da esquerda. Se eu vier e trocar para o outro, para cima, ele já vai ficar do outro lado. Então, isso é muito importante. Se você estiver lançando uma estrutura, por exemplo, que é numa divisa e você não pode avançar, você tem que deixar ela pela face lateral. Vou voltar aqui para meio e modifico. Outra opção é você mudar na horizontal. Então, aqui a gente pode escolher esquerda ou direita, certo? Não fica criando muito mistério, não fica pensando muito assim qual que é o direita, qual que é o esquerda, porque isso vai depender de vários fatores, vai depender de como que você está olhando a vista, vai depender do tipo de perfil, da rotação que esse perfil tá. Então, na maioria das vezes, o que eu digo para os meus alunos é testa, veja qual que dá certo, qual que fica na posição que você quer. Então, por exemplo, se eu quiser ele na quina, eu vou colocar aqui esse para baixo e direita. Se eu quiser nessa outra quina, vai ser exatamente ao contrário, para cima e esquerda. Ou seja, eu não fico decorando muito isso e nem fico pensando na lógica disso, eu vou lá e troco. Bom, essa é uma maneira de você mexer nesse ponto de inserção, né, nessa posição. Eu considero que essa é a maneira mais complicada de todas, é a mais difícil de todas. Por quê? Porque você tem que vir aqui, trocar, modifica, aí de repente não ficou certo, você tem que vir, troca de novo, modifica de novo. Então, é um pouco chato, você tem que fazer um por um. Eu prefiro ensinar de outra forma, eu prefiro fazer de outra forma. Então, eu vou fechar aqui essa janela de propriedades e eu vou usar um recurso que o Tecla tem, que é o modificação ou a barra de ferramentas contextual. É essa barrinha que aparece no canto da tela. Às vezes ela vai aparecer perto do teu cursor. Eu já setei a minha para que ela fique sempre aqui no canto superior esquerdo. Então, quando a gente clica num objeto e vem aqui nessa barrinha, nós vamos encontrar esse botão, esse recurso, que também se chama posição. Bom, com esse recurso, nós podemos clicar em cima desses espaços, dessas células, e perceba que lá no modelo, vamos aproximar, ele já está trocando, ele já está mudando a orientação do ponto de inserção. Eu gosto mais desse método e eu sempre uso esse método porque eu acho ele mais prático. Se eu quiser no meio, eu marco aqui. Se eu quiser de um lado, eu marco assim, para o outro lado, para cima ou para baixo. E essa bolinha verde que a gente tem aqui, essa aqui é para mudar a rotação. Então, a rotação também você poderia fazer por aqui. Nós temos quatro ângulos principais, né? Frente, modifico, ele gira a coluna. O superior, modifico, ele gira a coluna de novo. Mas eu também prefiro fazer essa rotação por aqui. Então, essa bolinha verde, se você apertar, pressionar ela e segurar o mouse apertado,
você vai conseguir rotacionar ela. Perceba que ela vai de 5 em 5 graus. Tá? Então só tem que ter um pouquinho de cuidado aqui para não deixar 85, já aconteceu isso algumas vezes. Então leva ela até que você encontre o ângulo ortogonal, 0, 180, 270 ou os 360 de volta, certo? Bom, esse era o recurso que até então eu achava o mais prático, né, entre os dois, mas a grande novidade, que é o objetivo desse vídeo, é mostrar para vocês que a partir da versão 2020 nós já temos uma maneira diferente de fazer essa mudança. Tá? Então, a partir de agora, o Tecla tem uma ferramenta, um atalho de teclado para que você possa fazer esses movimentos. Tá? Foi criado um comando para fazer esse movimento. Então, as teclas de atalho são o Alt pressionado e as setas direcionais do teclado. Então, por exemplo, se eu apertar a tecla Alt e apertar a minha seta para cima, perceba que ele mudou, ele girou aqui, ele mudou o ponto de inserção para o eixo. Se eu apertar mais uma vez para cima, ele vai mudar de novo. Então, para cima e para baixo, está mudando a inserção dessa coluna de um lado para o outro. Se eu agora apertar a seta para a direita, ele vai levar para essa posição. Se eu apertar para a esquerda, ele leva para outra. Então, olha que interessante, a gente pode ir mudando os pontos de inserção simplesmente usando as setas. Eu não preciso mais, se eu não quiser, vir aqui e mudar pelas propriedades, que era um pouco chatinho de fazer, eu acho mais complicado, eu acho mais demorado. E também não precisa mais vir por aqui, que era uma técnica mais usual, que eu usava mais, porque era mais simples, mas agora com essa técnica do Alt pressionado e as setas direcionais, isso facilitou bastante, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui também na viga. Então, se eu clicar aqui nessa viga e fizer a mesma coisa, apertar o Alt e jogar a seta para cima, eu estou movendo a viga, o ponto de inserção dela, de acordo com o nível que eu quero. Se eu quiser jogar ela na face, eu também aperto seta para a esquerda e seta para a direita. Ok? Então, você vai poder testar isso aí se você tiver com essa versão 2020 do Tecla. Outra coisa que é possível a gente fazer é rotacionar. Vamos voltar para a coluna. Então, rotacionar também você pode. A tecla de atalho vai ser o Alt novamente e a tecla espaço. Então, pressionando espaço, com o Alt pressionado, você consegue, olha só, girar a coluna de 90 em 90 graus. Certo? Se eu mudar esse ponto de inserção, por exemplo, para uma face e apertar agora o Alt e o espaço, perceba que ele está girando em torno daquele ponto. Tá? Então, esse giro é sempre em 90 graus. Se você quiser deixar a coluna num ângulo diferente de 90, aí você vai ter que continuar vindo ou por aqui, ou então aqui pelo lado. Mas é mais comum a gente realmente ter que girar o perfil, deixar, por exemplo, o perfil de um U com a boca para baixo, uma cantoneira, rotacionar a posição da cantoneira. Então, essas ferramentas elas são interessantes e vão trazer com certeza mais produtividade para mudar a orientação do perfil. Eu só quero chamar a atenção aqui num detalhe que esses recursos essas teclas de atalho, Alt, setas e Alt e espaço, só vão estar disponíveis a partir da versão 2020 no Service Pack 3, ou seja, SP3. Tá? Então, para saber se você tem esses recursos disponíveis, se a tua versão 2020 realmente é a Service Pack 3, você vai poder vir aqui no menu de arquivo, em Configurações, e vamos ver onde é que a gente acha aqui. Na verdade, é aqui em Ajuda, desculpem, e Sobre o Tecla, certo? Então, vamos lá de novo. Ó. Menu de arquivo, Ajuda, Sobre o Tecla Structures. Clicando aqui, você vai encontrar logo na parte superior qual é o Service Pack que você está usando. Se for o 1 ou 2, não vai ter esse recurso. Volto a dizer, isso só está disponível a partir do Service Pack 3. Tá? Essa versão já está disponível no modo educacional. É só você ir lá e acessar o site campus.tecla.com e fazer a atualização, se você é um usuário educacional, ou contatar a equipe da Tecla para a atualização da tua versão para uma versão mais atual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, seguir o canal, ative as notificações. Explore o nosso canal, tem muitos vídeos bacanas, tem muitos tutoriais aí com dicas e macetes de como você usar o Tecla. E claro, se você quiser saber mais ainda sobre os meus treinamentos, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link para o meu site. Lá no meu site você vai ver quais os treinamentos que eu ofereço de Tecla e como que você pode se tornar um profissional altamente produtivo aí nessa ferramenta que está conquistando cada vez mais mercado, tanto aqui no Brasil quanto fora dele. Um forte abraço e até mais!